Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarini, sou professor de Direito Constitucional e Legislações Específicas, tá? E nós vamos trabalhar aqui com a Constituição do Estado do Amazonas, perfeito? Na verdade, o que a gente tem aqui? A Constituição do Estado do Amazonas primeiro, na verdade, é fruto, né, do poder constituinte derivado decorrente, né? Já que a nossa Constituição Federal falou que os estados vão criar suas constituições, tá? Obedecendo os princípios desta Constituição Federal, né? Então é como se falasse assim, olha só, a gente tem a Constituição Federal tratando das competências, definindo as regras para a União, né? Só que ela também aplica alguns direitos, algumas coisas ligadas para os estados, DF e os municípios, né? A gente tem a Constituição do Estado, aplicando para os estados, e lei orgânica, que é para o Distrito Federal e os municípios. Tranquilo? E aí, claro, a Constituição Federal fala que os estados vão criar suas constituições estaduais obedecendo os princípios, né? E a gente trata do princípio da simetria, muitas das regras vão ser aplicadas pela simetria, pela união, né? E ela tem um ano, a Assembleia Legislativa, para criar, né, a sua Constituição Estadual. Perfeito? Tranquilo? E aí, a Constituição do Estado do Amazonas, eu acho que ela é de 5 de outubro de 89, tá? Ela foi criada exatamente, né, um ano a partir da promulgação da Constituição Federal, tá? E aqui a gente tem regras. Primeiro, olha só, eu vou separar a Constituição do Estado do Amazonas em duas partes. Primeiro, que trabalha da parte de direitos e garantias, tá? Que é as disposições fundamentais, né, que é o título 1, direitos e garantias fundamentais, título 2, né? Então vou separar essa parte. E depois a organização política, né, do Estado do Amazonas, que é a parte orgânica, perfeito? Então vamos separá-la assim, claro que a parte orgânica é muito maior do que a parte de direitos, né, propriamente. Por quê? Porque a parte de direitos está muitas das vezes previsto na Constituição Federal, né? Então o artigo 1º fala que o Estado do Amazonas, está aqui, constituído de municípios, integra com autonomia político-administrativa a República Federativa do Brasil. Fundado. Primeira coisa, olha só, vamos parar para pensar. Primeiro que a gente tem a República, ó, a República Federativa do Brasil, né? E a gente lembra que ela tem os fundamentos, o famoso osso de vapor, lembra? Então, ela tem, quando você fala que a República Federativa do Brasil, ela goza de soberania, não é? Então, o que a gente observa? Quando a gente fala que, ó, ela goza de soberania, significa dizer o quê? Que ela tem o âmbito interno e externo, não é? Ela tem independência, tanto de forma interna, tanto de forma externa, perfeito? Segundo ponto, que ela é composta, né, por entes federativos. Entes federativos. Então, cuidado na hora da prova, porque entes federativos são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, a gente tem aqui a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles gozam de autonomia, perfeito? Então cuidado com isso na hora da prova. O único que possui soberania é a República Federativa do Brasil, tá? Então cuidado com isso na hora da prova. É a República Federativa do Brasil, tá? Beleza? Tranquilo? Maravilha? E aí, claro, o município o estado, né, do Amazonas, que encontra na região norte, né, tem 62 municípios, perfeito?
e é o maior do estado, né, do país em extensão territorial, tá? Perfeito? E aí, vamos lá. Primeiro, já que a gente fala de autonomia, a gente fala de autonomia política, né? De criar, na verdade, criar as regras de escolha dos seus agentes políticos, então o governador do estado, os deputados estaduais, não é? Então eles têm autonomia política, têm autonomia administrativa, orçamentária, de licitação, contratos, servidores públicos, né? Autonomia de legislar, de produzir leis, né? Autonomia legislativa, perfeito? Então tem essa autonomia. Então os entes da federação, eles gozam de autonomia, conforme o artigo 18 da Constituição, tá? E aí, ó, o estado do Amazonas, constituído de municípios, integra com autonomia político-administrativa a República Federativa do Brasil. E tem fundado, né? Então aqui a gente vê que é um fundamento do estado do Amazonas, perfeito? É um fundamento, tem como base a união indissolúvel com os demais estados federados. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é esse conceito de união indissolúvel, né? Significa dizer que pelo pacto federativo não podemos ter dissolução ou secessão, né? Então o estado do Amazonas, ele pertence ao estado brasileiro. Quando a gente fala estado do Amazonas, eu estou referindo à unidade federativa estado. Quando eu falo que estado brasileiro, eu estou me referindo ao país, tá? Então só para deixar claro aqui, para você não ficar, ué, estado brasileiro, estado do Amazonas, né? Não entendi. Então estado brasileiro, estou me referindo ao país, né? Estado do Amazonas é a unidade federativa. E a unidade federativa, o estado do Amazonas, ele goza pela união indissolúvel. Princípio, bota aí, ó, princípio do pacto federativo. O que é o princípio do pacto federativo? O princípio do pacto federativo é que os estados são estados irmãos, né? Eles não podem se retirar do estado brasileiro, eles não podem exercer o direito de secessão, por exemplo, que acontece, na verdade não chegou a acontecer, né? Mas meio que rolou um disse-me-disse ali na Espanha, lembra? A Catalunha, né? Na época a Catalunha quis se separar ali da Espanha, se tornar um estado, né? Então, pô, não pode, cabe até intervenção federal, porque a nossa Constituição Federal e a Constituição do Estado do Amazonas fala que a união indissolúvel é um fundamento com os demais estados federados, observadas as unidades e interesses comuns do povo brasileiro, as peculiaridades regionais e a igualdade política entre os estados da federação, né? No reconhecimento e respeito aos fundamentos da nação brasileira, do Estado Democrático de Direito, estabelecidos na Constituição da República. Então, bota aí, ó, vivemos no Estado Democrático de Direito. É um fundamento, né? É fundado nisso, ó, Estado Democrático de Direito. Isso é muito bonito, né? Na voz do parlamentar, muitas das vezes você escuta, né? Falando assim, o parlamentar ele chega e fala, vivemos no Estado Democrático de Direito. Aí você pensa, poxa, é bonito isso, mas o que é democracia, né? Quando a gente fala em instrumentos de democracia, a gente começa a se referir a, por exemplo, vontade popular, não é? Não há de se falar em vontade popular sem falar em democracia, não é? Então, quando a gente fala em democracia, primeira coisa, vontade popular, né? E aí, se você parar para pensar, deixa eu pegar um quadrinho branco melhor aqui, só para a gente observar esse dispositivo aqui, eu queria comparar ele, e aqui, ó, cadê? No parágrafo 2º do artigo 3º, olha aqui, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos. E nos termos da lei mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, né? Bem como através da participação da coletividade na formulação e execução das políticas de governo. Então observa aqui comigo, olha aqui, o que a Constituição está falando? Primeiro,
ela está falando em um Estado democrático de direito. Então vamos lá, ó, você está fazendo aí concurso para Amazonas, vamos lá. Então o que eu falo no Estado democrático? Ele está se referindo o quê? A vontade popular. Primeira coisa que tu vai botar aqui. E aí você remete ao artigo 3º da Constituição do Estado do Amazonas, parágrafo 2º, que trata de soberania popular. E aí para pensar, nossa Constituição Federal fala, no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então a soberania popular será exercida, né, por sufrágio universal. Sufrágio universal, volta para lá. Cadê, ó? A soberania será exercida pelo sufrágio universal. O que é isso, gente? Então o que é isso? O que eu estou falando aqui? Primeiro, eu estou trazendo um conceito de soberania popular de caráter democrático. Significa dizer o quê? Que eu não posso criar distinções entre as pessoas para elas expressarem a sua vontade, não é? Então quando, por exemplo, eu começo a falar que o voto é somente para os homens e não pode ser exercido pelas mulheres, como era antigamente, né? Então, opa, eu estou criando o voto por gênero. O voto, por exemplo, quando eu falo que somente pode votar quem tem nível superior, eu estou criando o voto capacitário. Tudo isso daí ofende a soberania popular. O voto censitário, o voto que tinha antigamente, que só podia votar quem tinha bens, quem tinha rendas, exatamente ofende a capacidade da soberania popular, não é? Então, olha aqui, quando falamos que vivemos num Estado democrático, é a vontade popular, é a soberania popular. Mas cuidado na hora da prova. A soberania popular, ela em regra, ela é exercida pelos representantes, bota aí, ó, representantes eleitos. Foi? Então, cuidado na hora da prova. É claro que o Poder Executivo são delegados do povo, né? O governador do Estado do Amazonas é um delegatário do povo. Mas não deixa de ser a soberania popular, já que o povo escolheu ele para conduzir a política pública no Estado do Amazonas, não é? Os deputados estaduais são representantes do povo do Amazonas, perfeito? Eles são representantes eleitos, está aqui, ó, representantes eleitos, né? Isso daqui, cuidado na tua prova, que pode vir, isso é o conceito de democracia indireta. Por quê, gente? Porque, na verdade, a gente vota para colocar essa pessoa lá, para ele votar pela gente, não é? Porque, de certa forma, a democracia não é sempre decidida pelo povo, e sim pelos seus representantes, né? Então, cuidado, a regra na nossa democracia é a democracia indireta. Beleza? Tranquilo? Fica ligado nisso na hora da prova, né? Continuando aqui. Porém, a nossa Constituição Federal, assim como o artigo 3º, parágrafo 2º, e pelo voto direto secreto com igual valor para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então você vai botar aqui, ó, temos a possibilidade de democracia direta, ou também de chamado de democracia participativa, onde o povo vai decidir de forma democrática, democracia direta. Beleza? Cuidado para não errar isso na hora da prova, tá? Na democracia participativa ou democracia direta, a gente tem o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E vocês vão botar aqui, ó, bota aí, né, mais um, deixa eu pegar mais um quadrinho aqui, tá? Bota mais um quadrinho aí, dá um print aí nessa tela, tá? Beleza? Vamos lá, democracia
direta, ou também chamado de democracia participativa. Foi, olha aqui, ó, democracia direta ou democracia participativa para a tua prova é a mesma coisa, é um instrumento de vontade popular que pode ser dado por meio, bota aqui, ó, agora, ó, plebiscito, cadê o título aqui? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Perfeito, galera? Tranquilo? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Fica ligado que, primeiro, quando a gente falar de plebiscito, referendo, né? A gente já pensa logo, opa, são instrumentos de democracia, o que é? Direto, tá? Perfeito? E aí você vai puxar para o artigo 27, né? Artigo 27, agora esqueci o inciso, inciso 19, bota aí, aqui ó, artigo 27, embora eu não ia falar nessa parte de poderes, organização do Estado, mas acaba a gente tendo que falar, né? Porque a Constituição, ela é praticamente um organismo ligado, né? Então acaba eu tendo que puxar para cá, puxar para lá, vai falando, né, tal. E aí eu vou voltando para alguns tópicos e a gente vai arredondando. Porque o artigo 27, inciso 19, fala das competências da Assembleia Legislativa. E uma das competências dela, no artigo 27, inciso 19, é autorizar referendo e convocar plebiscito. Cuidado com isso na hora da prova, tá, gente? Então, a gente tem essa observância que é convocado pela Assembleia Legislativa, tá? Perfeito? Beleza? Maravilha? Tranquilo? Maravilha? Foi, galera? Beleza? Então, ó, plebiscito. Aí você vai botar agora o conceito, né? Plebiscito, consulta prévia à população interessada. Então, exemplo de consulta prévia à população diretamente interessada. Vou pegar a Constituição Federal, artigo 18, parágrafo 3º. Eu estava dando aula disso daí há pouco tempo, né? Da criação de estados, criação, subdivisão, desmembramento de estados, né? A primeira coisa, tem que fazer o quê? Um plebiscito. Então, por exemplo, se viesse lá, para subdividir o estado do Amazonas em o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, um plebiscito. Consulta prévia à população diretamente interessada, tá? Beleza? Mas nesse caso aí, cuidado que o plebiscito está em âmbito federal, perfeito? Então, no caso, seria o Congresso Nacional, seria uma lei federal, tá? Beleza? Então, a gente tem a consulta prévia à população diretamente interessada de assuntos de interesse do Estado, perfeito? Tranquilo? Maravilha? Então, cuidado, tá? Então, vou dar um exemplo que está no artigo 119, que seria a criação de municípios. Embora está na Constituição, no artigo 18, parágrafo 4º, o artigo 119 da Constituição do Estado do Amazonas, ele disciplina e fala a criação, incorporação, a fusão e desmembramento de municípios com a preservação da continuidade e da unidade histórico-cultural, do ambiente urbano, facear por meio de lei estadual, tá? Dentro do período determinado em lei complementar federal, embora não tenha essa lei complementar federal, né? E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos após a divulgação do estudo de viabilidade municipal. Então aqui a gente já tem esse plebiscito, tá? Agora a gente tem o referendo, bota aí consulta posterior, né? Na verdade, a consulta posterior ao ato, tá? Ou ato ou lei, tá? Pode ser ato ou lei. Importante frisar que o referendo, gente, ele tem a característica de ratificar o ato, perfeito? Então, na hora da prova, se vem
é posterior à criação da lei, apenas para manter ou retirar. Nesse caso, a gente lembra do referendo, tá? Que é o instrumento de democracia direta. Perfeito, galera? Tranquilo? Maravilha? Dúvida? Nada, né? Vamos seguir aqui. E agora a gente tem a iniciativa popular, perfeito? Iniciativa popular. É um tema também que pode ser cobrado em prova. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem a possibilidade tanto da emenda constitucional, né? Temos a iniciativa popular para gerar uma emenda constitucional. Então, você vai botar aqui, primeira coisa, iniciativa popular, né? É para projeto, pode ser tanto para projeto de lei ou de emenda, né? No caso, não emenda, na verdade, emenda à Constituição do Estado, tá? Que está no artigo 32 da Constituição Estadual. Desculpa se de repente eu falar Constituição Federal, tá? Que eu tô tão apegado à Constituição Federal que acaba esquecendo, né? Que eu tô falando sobre a Constituição do Estado e acabar falando, segundo a Constituição Federal. Aí você não, é segundo a Constituição do Estado, tá, gente? A Constituição do Estado do Amazonas, no artigo 32, fala que determinadas pessoas podem propor emenda constitucional. A Constituição pode ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo da Assembleia Legislativa. Então, pego a quantidade de deputados estaduais, né? São os membros da Assembleia Legislativa, são os deputados estaduais. Governador do Estado pode propor mais da metade das câmaras municipais por deliberação da maioria relativa, tá, de seus membros. E também por iniciativa popular, subscrita, inclusive, por meio eletrônico de, no mínimo, 1% do eleitorado estadual. Então, cuidado. No caso aqui de iniciativa popular, para fazer emenda à Constituição, a Constituição do Estado, no artigo 32, inciso 4, bota aí, ó. E aí você vai ver, ó, 1%, né, do eleitorado estadual, distribuído pelo menos em 25%, em 25% dos municípios existentes no estado, né? Não inferior a 2,5% dos eleitores, tá? Então a gente tem no mínimo em 25% dos municípios, né? E não inferior a 2,5% dos eleitores de cada município, tá? Isso daí é para criar uma iniciativa popular, né, de emenda à Constituição do Estado. Perfeito? Maravilha? E agora a gente tem, segundo a Constituição Federal. Perfeito? Cuidado também com isso na hora da prova, gente. A Constituição Federal, ela disciplina a iniciativa popular, né, de produção de leis. Porém, a Constituição Federal não fala, tá? A Constituição Federal não fala como é que vai ser a iniciativa popular no Estado. Perfeito? Então, ela deixa vago. Maravilha? Tranquilo? Beleza, galera? Dúvida? Fala aí o que estão achando, né, da aula. E aí a gente tem iniciativa de projeto de lei, tá? Tanto é que fala que a iniciativa de lei, que está no artigo 33, fala que pode ser da Assembleia Legislativa, né, de membro ou comissão da Assembleia Legislativa, governador, Tribunal de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, Defensor Público e aos cidadãos, né? Então, os cidadãos podem criar projeto de lei, tranquilo? Cuidado com isso na hora da prova, tá? No artigo 82 fala que nos distritos serão eleitos pelo voto direto, universal e secreto cidadãos com mandato de 4 anos para exercício da justiça de paz. Não, cadê? Não estou achando aqui dos cidadãos. Vou achar depois os cidadãos aqui e vou colocar aqui para vocês. Agora eu não estou achando. Vou achar aqui. Cadê o dos cidadãos? É o parágrafo 2º aqui, desculpa. Do artigo 33. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa
de projeto de lei, no mínimo 1% do eleitorado estadual, dividido, né, em 30 estados, né, dividido em 25% dos municípios existentes do estado, com não menos 0,3% dos eleitores de cada um deles, tá? Então é só a diferença ali, um é 2,5%, o outro é menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles, respeitada a iniciativa privativa estabelecida na Constituição, tá? Então temos a iniciativa popular, vai criar projeto de emenda à Constituição Estadual e também projeto de lei. Maravilha? Cuidado então com o artigo 32, inciso 4 e artigo 33, parágrafo 2º, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Foi? Maravilha? Deixa eu só fechar aqui mais um restante aqui. No reconhecimento e respeito aos fundamentos, né, um fundamento da nação brasileira, do Estado democrático, estabelecido na Constituição, né, falei aqui de democracia. O artigo 2º fala dos objetivos, né, que são normas programáticas, é o que ele busca alcançar, tá? Isso daqui é o que busca alcançar, são objetivos prioritários do Estado, entre outros, trazendo uma lista exemplificativa, a garantia de controle pelo cidadão e segmento da coletividade estadual, da legitimidade, da legalidade dos atos dos poderes públicos, da eficácia dos serviços públicos, a garantia dos direitos subjetivos públicos do indivíduo e dos interesses da coletividade, a defesa da floresta amazônica e o seu aproveitamento racional, respeitada a sua função no ecossistema, o equilíbrio no desenvolvimento da coletividade mediante a regionalização das ações administrativas, respeitada a autonomia municipal, a segurança pública, a fixação do homem no campo, a garantia de um sistema educacional que, respeitando a dimensão universal e nacional do homem, preserve e ressalte a identidade cultural do povo amazonense, a saúde pública e o saneamento básico, a construção de uma sociedade que assegure a participação de todos no trabalho social e a fruição justa de resultado, a assistência aos municípios de escassas condições técnicas e socioeconômicas e a intercomplementariedade entre a sociedade e o Estado. Perfeito, galera? Então fechamos aqui nesse bloco, né? Nessa primeira parte. No próximo bloco eu vou trazer os direitos e garantias, tá? São os direitos, né? São instrumentos de proteção ali do cidadão, perfeito? No próximo bloco a gente continua aí. Um forte abraço e bons estudos.